Louvado seja o Senhor que nessa noite nos trouxe aqui a sua presença e certamente tem algo de muito especial para falar ao meu e ao teu coração. E essa expectativa do nosso coração, essa santa expectativa de que Deus ministre aquilo que Ele deseja sobre nós. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24. Eu convido você, eu sei que você sentou agora, mas a gente vai ler apenas um versículo, que é o versículo 6. Mateus, capítulo 24, verso 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mateus 24, apenas o verso 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Você pode repetir comigo? Ainda não é o fim. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, da Tua presença. E agora, Pai, diante da Tua viva, poderosa palavra, que traz instrução para o nosso coração, que traz luz para o nosso caminho, que ilumina a nossa mente, para que nós possamos viver, ó Deus, e experimentar a cada dia a Tua santa e poderosa vontade. E te pedimos, Pai, que nessa noite, ó Deus, essa palavra possa trazer revelação às nossas vidas, para que nós, ao sairmos daqui, nós possamos ser cheios do Senhor para transbordar, ó Deus, na nossa casa, para transbordar, ó Deus, aquilo que temos recebido do Senhor nessa cidade, nesse mundo, ó Deus, e assim o Pai ser glorificado na vida de cada filho e cada filha que aqui se reúne nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Quando você sentar, dá um glória a Deus para saber que você está vivo aí. Possivelmente você já ouviu a seguinte expressão: o jogo só acaba quando termina. E realmente é assim, né? A gente, eu sei que alguns aqui devem gostar de futebol. Quem aqui gosta de futebol? E não é só homem não, tem mulher que gosta de futebol. Ou de qualquer esporte. Mas, às vezes, a gente acha que aquela partida está perdida. Porque está faltando ali poucos minutos para terminar aquela partida e o placar está desfavorável ao nosso time. E a gente fala assim, já não dá mais. Alguns de nós, fala a verdade se você já não fez assim, às vezes nosso time está perdendo, está faltando ali 5 minutos, a gente fala, não dá mais. A gente até desliga, para de ver o jogo, porque acabou, termina, já não dá, não tem como virar. O jogo, não tem como mudar a história. Eu já fiz isso. Quem aqui já fez isso alguma vez? Pode ser sincero aí. E às vezes a gente faz isso na nossa vida também. Nós temos sonhos, projetos, propósitos, recebemos promessas de Deus, recebemos palavra do Senhor. E muitas vezes a gente acha que está demorando demais, a gente acha que Deus não está agindo, a gente não consegue olhar, ou então quando a gente olha só com os nossos olhos carnais, a gente não consegue perceber a ação de Deus, e a gente acha assim, não, isso não vai acontecer comigo agora, vai ser, quem sabe depois, Deus vai agir, a gente acha que está tudo acabado. A verdade é que na nossa vida, quem determina o tempo e todas as estações é o Deus que nós servimos. E só termina algo na nossa vida quando Ele decreta que é o fim. Enquanto Deus não falar que é o fim, Ele pode mudar a história, assim como Ele mudou a história de Jó, assim como Ele mudou diversas vidas, assim como Ele mudou e tem mudado a minha e a sua vida, só termina quando Deus diz que é o fim. E nesse texto que nós estamos lendo aqui,
eu li só esse verso, porque eu quero realmente pegar essa expressão, onde Jesus está aqui num sermão profético, usando como ele fazia, e de maneira assim, tão poderosa, para comunicar verdades eternas, princípios do reino, a construção do templo. Que estava aí, Jesus pega aquele exemplo e fala assim, olha, na verdade, não ficará pedra sobre pedra nesse templo, antes que tudo acabe, vai ser derrubado. E na verdade esse templo ele vai ser derrubado no ano 70. Mas Jesus estava ali fazendo uma abordagem para falar de um princípio. O princípio de que quem comanda, quem governa todas as coisas, e a nossa vida em todo esse mundo é o Deus que nós servimos. Tudo está debaixo da soberania e do governo de Deus. Isaías já profetizava isso, falando sobre o próprio Jesus. O governo está sobre os seus ombros. Ele governa todas as coisas. Ele está no controle de tudo. Só que esse texto, assim como, na verdade, toda a nossa história, nos possibilita olhar para esse texto e abordar por dois caminhos diferentes. O caminho que trilha a esperança e o caminho que trilha a desesperança. O caminho que nos leva para a vida, ou também o caminho que nos leva para pensar em morte. O caminho que nos fala do fim, mas também o caminho que é o contrário do fim, que é o caminho do começo ou do recomeço. E o Deus que servimos, ele é especialista em pegar a desesperança e transformar em esperança. E em pegar aquilo que é tristeza e transformar em alegria. Em pegar aquilo que era a morte e trazer vida e vida abundante. Em pegar aquilo que era o fim e falar, na verdade, falaram que é o fim, mas não é o fim, é o recomeço para a sua vida. É o recomeço para mim e para você. E nós precisamos crer nisso. Uma abordagem e falar da destruição de tudo. A gente pode ler esse texto e falar, na verdade vai tudo acabar, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas quando a gente passa a usar os óculos da nossa fé em Jesus, passa a enxergar as coisas como Deus enxerga, a gente sabe que só termina quando Deus diz que é o fim. A gente sabe disso. E Jesus está dizendo assim, vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão ouvir falar de catástrofes, vocês vão ouvir de tantas coisas ruins. Parece que ele está falando para os nossos dias, não é verdade? Parece que ele está falando, e a Bíblia, ela realmente é essa palavra viva de Deus, que fala a todo tempo, a todas as pessoas, a todas as épocas. Por isso que ela é viva, por isso que é o livro mais lido, o livro mais conhecido no mundo, porque é a palavra viva de Deus para mim, para você e para toda a humanidade. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo aqui, não somente sobre a estrutura física do templo, mas Jesus estava falando de um sistema do mundo. E o sistema desse mundo nunca vai ser favorável ao plano de Deus para mim e para você. O sistema desse mundo sempre vai chocar com aquilo que Deus está prometendo para a minha vida e para a tua vida. O sistema desse mundo nunca vai colaborar com aquilo que Deus está construindo em nós. E a gente precisa ter clareza disso. Mas ao mesmo tempo que o sistema desse mundo está dizendo não, a gente tem que crer que Deus está falando sim, porque fiel é aquele que prometeu. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. A nossa fé tem que ser viva, firme no Senhor. E Jesus está dizendo isso, não vos assusteis, não temam. Quando falarem para vocês que é o fim, não temam. Quando vocês ouvirem sobre crises, não temam. Só que assim como eu falei que existem
pessoas que vão abordar esse tema, e a gente pode ler esse texto, esse versículo, para a morte, para a desesperança, existem os profetas da desgraça. E esses nos cercam. Pessoas que chegam para você e falam, olha, não tem mais jeito não. Acho que é melhor realmente você desfazer esse relacionamento, porque não tem mais jeito. Pessoas que vão olhar para as condições que você está, de repente, na sua vida profissional, financeira, e vai dizer, olha, a coisa está muito ruim, a economia do mundo, do país, não é favorável, é melhor você desistir, são os profetas da desgraça. Pessoas que só vão dizer, olha, não dá mais. Pessoas que vão chegar, assim como a mulher de Jó chega para ele e fala assim, olha, não tem jeito, amaldiçoa o teu Deus e morre, pede para si a morte. Ou que vão fazer como Jonas fez, depois que Deus, ele vai pregar em Nínive, Deus salva aquela terra e ele vai para debaixo de uma árvore e ali ele pede para si a morte. Profetas da desgraça. Profetas que não vão falar nunca de esperança, de vida. Mas assim como existem os profetas da desgraça, Deus tem levantado essa igreja para que nós possamos ser profetas da graça de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus, da vida de Deus, da esperança para esse mundo. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu e você, que somos a igreja de Cristo, nós somos a esperança para esse mundo. Se esse mundo não olhar para nós e ver em nós a esperança que eles precisam, eles realmente não têm no que se apoiar. Porque o Deus que nós servimos é a esperança para esse mundo. E Ele nos chama para sermos profetas da esperança. Enquanto muitos estão dizendo não vai dar, enquanto muitos estão dizendo é o fim, Deus está nos levantando nesses dias para dizer, tem jeito sim, Jesus tem a solução, Ele é a solução, Ele pode mudar a história da sua vida, Ele pode mudar a história da sua família, Ele pode transformar, Ele pode salvar, Ele pode curar, Ele pode nessa noite entrar com providência naquilo que você precisa. Nós estamos aqui para dizer isso, ainda não é o fim. Porque Deus é quem tem o controle. Eu prefiro crer que Deus está no controle da história. Porque aquele que serve a Deus não se guia por aquilo que vê, mas se guia por aquilo que crê. Nós cremos num Deus que tem mãos e as mãos dele nos tocam e trabalham em nosso favor. Nós cremos num Deus que tem ouvidos, e quando os seus filhos e suas filhas se reúnem, ou então entram no seu quarto e clamam a Ele, Ele ouve. Nós cremos num Deus que tem boca e nos fala, e nos dá direção. Deus já falou nessa noite e continua falando aqui nessa noite para mim e para você. Eu estou no controle. Só que a gente precisa crer. Sabe, tem pessoas que só conseguem enxergar à noite. Eu fiz só o teste, agora eu vou beber para ver se vocês vão dar glória a Deus mesmo. Porque eu não sei se você consegue perceber o seguinte, a noite não é o fim, a noite é o começo de um novo dia. Só que tem pessoas que olham para a noite dizendo, acabou tudo. Está tudo escuro. Mas é exatamente na noite, na madrugada, que um novo dia começa. Que uma nova história começa a ser contada. São nas noites da nossa vida que Deus muda, vira a história, que Deus vira e transforma as situações, e a gente pode crer nisso. A palavra de Deus diz isso, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no início de um novo dia. Só que a gente acha que o início do novo dia é só quando o sol nasce. Mas não, um novo dia começa na noite, na escuridão. E Deus já traz alegria porque é Ele quem controla. Ele é soberano sobre todas as coisas na nossa vida.
Então eu quero nessa noite te dar alguns exemplos na história da Bíblia, de situações e de pessoas em que todo mundo dizia que era o fim. Mas Deus falou assim, não é o fim. Eu tenho um plano. Ele estava agindo para trazer um recomeço. E nessa noite, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, ainda não é o fim. Deus tem a sua história na palma das suas mãos. Ainda que tudo esteja abalado, ainda que as coisas possam estar todas transtornadas, o céu não está em crise, o céu está firme, Deus está no controle da situação. E sabe qual é a primeira história que vem à minha mente quando eu penso, em pessoas em que houve um decreto de fim e Deus mudou isso? A história de Moisés. Moisés nasceu num momento em que havia um decreto de Faraó em que falava que todo menino que nascesse deveria ser morto. Para ele não tinha jeito. A mãe até tentou escondê-lo por um tempo, mas não ia conseguir escondê-lo a vida inteira. Então Moisés nasceu num momento onde o fim dele, da sua vida, já estava decretada. Todo menino que nascesse naquele tempo seria morto. Mas esse era o decreto humano. Esse era o decreto de Faraó. E nós precisamos entender que não são decretos humanos que comandam a minha e a sua vida, que não são decretos do sistema desse mundo que determinam o que vai acontecer comigo e com você. Se o mundo está dizendo não e Deus está dizendo sim, Ele vai fazer o que é necessário para cumprir o seu plano na nossa vida. A mãe de Moisés, no desespero, põe o menino no rio, num cesto, sem saber o que ia acontecer, querendo que, de alguma maneira, crendo que Deus poderia livrar o menino, mas ela não sabia o que ia acontecer. E sabe o que Deus faz? Aquele menino que tinha o decreto de morrer, o menino vai parar nas mãos da filha de Faraó, que foi exatamente o homem que levantou para fazer o decreto de que aquele menino deveria morrer. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda isso. Muitas vezes, aqueles que decretam a tua derrota serão usados por Deus para que Deus possa cumprir os propósitos dele na tua vida. Faraó não sabia disso. Mas quando ele viu, foi lá no palácio de Faraó, que Moisés, o libertador de Israel, aquele que Deus iria usar para tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra prometida, foi lá na casa de Faraó, que foi aquele que fez o decreto para morrer. Foi lá que Deus começou a história de salvação. Assim também vai ser na sua vida. Aqueles que decretaram a sua derrota, que decretaram que seria o teu fim, esses vão ver aquilo que Deus está falando a seu respeito. Moisés não morreu. Não era o fim para Moisés. Na verdade, Deus tinha um propósito para Israel, seu povo. Israel estava no Egito e o propósito de Deus era de restituição. E Deus precisava levantar alguém. E Deus levantou um homem chamado Moisés, que nasceu debaixo de um decreto de morte. Mas Deus reverteu a morte em vida. E a vida daquele homem foi levantada para que todo o povo de Israel pudesse ser livre do Egito e caminhar para a promessa de Deus. Eu te digo nessa noite, não é o fim. Mas, eu não quero ficar só te falando dessa palavra, porque muitas vezes, a gente está escravo nesse mundo, a gente está escravo dos vícios, nós estamos como escravos do pecado, sem esperança, sem sonhos,
E todas essas situações, debaixo do jugo de Faraó, debaixo dos decretos do sistema desse mundo, e a gente acha, é o fim, não dá mais, não tem como eu prosperar no meu negócio, com todas as circunstâncias contribuindo contra aquilo que eu tenho como propósito, não dá para continuar. Sabe, o povo de Deus estava escravo, estava sem esperança, sem sonhos, e pensando que era o fim. Mas o que estava acontecendo era que Deus estava controlando a história. E no controle de Deus, Ele levantou Moisés como libertador do seu povo do Egito. E assim também eu creio que Ele já está libertando a minha e a sua vida de qualquer prisão, de qualquer algema, de qualquer grilhão que esteja prendendo você. Não vai te prender mais, porque Deus está decretando a tua liberdade em Cristo Jesus. Mas assim como a história de Moisés, eu também vejo na Bíblia a história de alguém que também teve um decreto de fim, um decreto de morte, que foi um homem chamado Daniel. E Daniel, ele foi um homem tão especial, tão ungido por Deus, que ele, numa terra estranha, numa terra cheia de idolatria, ele serviu durante 3 reinados. Reis se levantavam e caíam, e Daniel continuava lá, tendo uma posição de destaque naquele lugar. E por causa da fidelidade de Daniel a Deus, porque Daniel 3 vezes ao dia, você conhece essa história, ele se dobrava o seu joelho para orar, para falar com Deus, e isso era fidelidade. Mas as pessoas, por inveja da unção, da graça, e como a Bíblia diz, do espírito excelente que havia sobre Daniel, fizeram lá uma situação para pegar Daniel, para que ele fosse morto. Falaram para o rei fazer um decreto de que ninguém poderia se dobrar a nenhum outro Deus a não ser o próprio rei. Qualquer um de nós se sentiria ameaçado numa situação como essa. Qualquer um de nós, quem sabe, pensaria em fazer assim: não, eu vou continuar sendo fiel a Deus, mas eu não vou ajoelhar na janela para todo mundo me ver. Fala a verdade se a gente não pensaria assim. Muitos de nós poderíamos pensar isso. Mas Daniel, ele sabia, ele conhecia o seu Deus. Ele sabia que Deus tinha o controle nas mãos. Olha só, e não só Daniel, mas o próprio rei que fez o decreto sabia quem era o Deus de Daniel. Porque o decreto era que se alguém se dobrasse a qualquer outro Deus, se não fosse o rei, seria lançado na cova de leões. Leões que estavam famintos. E joga qualquer pessoa lá, o que vai acontecer? Vai morrer. E o rei chega para Daniel e fala assim: Daniel, você pode ler isso depois, Daniel 6:16. O rei manda então trazer Daniel e fala assim, lança ele na cova dos leões, e o rei fala: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, Ele te livrará dessa grande prova. Sabe, o próprio rei, que estava jogando ele para ser morto na cova dos leões, estava reconhecendo que o Deus de Daniel era capaz de mudar, de transformar aquela história para Daniel não ser morto naquela cova. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer nessa noite, que muitas vezes, por conta da nossa fidelidade a Deus, nós seremos perseguidos. Por conta da nossa fidelidade a Deus, a nossa busca, da nossa entrega, as pessoas não vão reconhecer que nós fazemos isso por causa de Deus, porque confiamos em Deus, e nos perseguirão. E farão decretos contra nós. Mas mais uma vez,
Eu quero ser profeta de esperança nessa noite. Eu quero ser profeta de vida nessa noite. Essas mesmas pessoas que se levantaram para fazer decretos contra a nossa vida por conta da nossa fidelidade, vão reconhecer que o nosso Deus é maior do que qualquer circunstância contrária à nossa vida. Porque Daniel foi sentenciado à morte por causa da fidelidade dele. Mas só que naquele dia, os leões jejuaram. Igual a pastora Rosângela. Ficaram magrinhos. Você já viu o leão jejuar? Aqueles leões ficaram crentes, pastor Daniel, naquela hora aqueles leões ficaram crentes fazendo jejum. Sem comer carne. Se jogasse um legume lá, eles comiam. Mas eles não comiam carne. O propósito deles era não comer carne. Mas sabe o que eu estou querendo te dizer nessa noite? Eu estou querendo te dizer que não é o fim. Ainda que te joguem na cova dos leões, ainda que queiram te expor e te fazer passar no vale da sombra da morte, ainda assim o teu Deus estará contigo e te livrará daquele lugar, para que o povo, as pessoas possam glorificar o Deus que você serve. Sabe o que acontece aqui, meu irmão, minha irmã? Daniel estava no meio de um povo que era idólatra, no meio de um povo que não reconhecia o Deus que Daniel servia. E quando aquele povo viu que Daniel foi para na cova dos leões, e no outro dia, quando eles chegaram lá, Daniel estava vivo lá. Eles tiveram que reconhecer que Deus era realmente o Senhor. Isso vai acontecer na sua vida. Eu quero profetizar nessa noite que aqueles que zombaram de você, aqueles que te perseguiram, vão reconhecer que Deus é sobre a tua vida. Mas tem uma outra situação em que era o fim. Uma outra história na Bíblia em que o fim na verdade já tinha acontecido, mas eu volto a te dizer, Deus tem um controle na mão, que é a história que está em João capítulo 11, que é a história de Lázaro. Sabe o que acontece aqui? Jesus estava no meio do seu ministério, pregando, e ele ouve que Lázaro estava doente. Só que Jesus não foi de imediato lá para encontrar Lázaro, enquanto ele estava doente. Jesus não conseguiu chegar lá a tempo. Quando Jesus chega, Lázaro já estava morto. Há quanto tempo? Muitos aqui conhecem esse texto? Há 4 dias. Você sabe que muitas vezes a gente acha que Deus está demorando demais. A gente acha que a gente está clamando, está orando, está falando com Deus, está pedindo algo a Deus e fala assim, é o fim. Eu já estou orando há tanto tempo. Eu já pedi a Deus que Ele mudasse essa situação. Eu já falei com Deus que Ele mudasse essa história, que Ele transformasse isso na minha vida, mas está demorando. E o pior do que esperar é quando a espera vai fazendo com que o cheiro ruim vai entrando nas nossas narinas. Porque não era só a espera, é a espera de alguém que já estava morto. Lázaro já estava morto há algum tempo, não tinha mais como. O decreto, não tinha como mudar aquilo, Lázaro estava morto. E sabe que muitas vezes, na nossa vida com Deus, a gente pede a ajuda de Deus, e a gente acha, e a gente pensa que Deus não nos ouviu, e a gente pensa que Deus está chegando atrasado, e a gente pensa que Jesus não deu atenção aos nossos pedidos, a gente pensa que não tem mais jeito, e que é o fim, acabou, morreu, o que vai fazer agora? Já está cheirando mal. As pessoas não acreditavam que algo podia ser feito naquela situação, porque Lázaro já estava morto 4 dias. Às vezes a gente olha para as nossas vidas, e quando a gente está deparando com uma situação como essa, de morte,
de algo que acabou, não é nem que alguém está falando que é o fim. Dentro de nós, a gente já matou aquele sonho, porque ele está cheirando mal. E a gente acha que não tem mais jeito. E a gente acha que nada pode ser feito. A gente acha que o fim chegou. Mas eu quero te dizer, mais uma vez essa noite, que a minha e a tua história estão nas palmas das mãos do nosso Deus. E a palavra do Deus que nós servimos diz que para Ele nada é impossível, que nenhuma das suas promessas é impossível. Ele pode, Ele tem o domínio de todas as coisas. Até aquilo que estava morto, como Lázaro estava morto há 4 dias, por uma ordem de Deus, por uma vontade de Deus, pode voltar a ter vida. E quando Jesus chega, o que Jesus manda é retirar a pedra. E quando Jesus manda retirar a pedra, Jesus estava querendo dizer, pastor Wesley, que a fé precisava ser ativada novamente. Jesus podia muito bem dar uma ordem para a pedra sair, ou então dar ordem para que Lázaro ressuscitasse, sem mandar ninguém tirar a pedra. Mas quando Jesus chega assim, olha, vocês vão lá e retirem a pedra, é porque Jesus estava querendo ativar novamente a fé de dentro do coração que já estava morta. Porque muitos já estavam com aquilo decretado dentro de si. Não tem mais jeito. 4 dias morto. Jesus, o Senhor chegou atrasado. Olha como é que está meu casamento. Olha como é que está a minha vida financeira. Olha como é que está o meu ministério. Olha como é que está os meus relacionamentos. Não tem mais jeito, o Senhor chegou atrasado. Mas Jesus está falando, remove a pedra, tira a pedra, ativa a tua fé novamente, porque o fim da tua vida sou eu quem decreto, e eu estou dizendo, não é o fim. Deus está no comando, e nem a morte pode vencer o poder de Deus, porque Ele é soberano sobre toda e qualquer situação, inclusive sobre a morte. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Se tem algo que morreu na sua vida, hoje vai ser dia de ressurreição. Hoje vai ser dia de Deus ressuscitar, ativar a tua fé, porque aquilo que você deu como perdido, Deus está dizendo, não é o fim, eu tenho um recomeço para você. E Jesus, depois que tirou a pedra, Jesus falou o seguinte, Lázaro, vem. Lázaro saiu, ressuscitou, porque a fé do povo foi reativada. Nessa noite, se você não lembrar de muitas coisas que eu falar aqui, mas você sair daqui com a tua fé ativa, para entender que não é o fim, porque o teu Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Se você sair daqui com a sua fé ativada, eu tenho certeza que Deus vai produzir coisas maravilhosas através da sua vida. Mas eu quero terminar te falando, quem sabe, da história que representa esse decreto de morte mais forte que a gente tem na Bíblia, que é a história do próprio Jesus. O nosso Deus, o nosso Salvador. A história diz que Jesus houve um decreto para que ele fosse até a cruz, para que ele morresse na cruz. E ele morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, muitos achavam que era o fim. A esperança de muitos acabou naquele momento em que viram Jesus dar o seu último suspiro na cruz. Muitos, como a gente vê em Lucas 24, estavam voltando para casa, como aqueles discípulos voltando para a sua cidade chamada Emaús. Acabou. Aquele que a gente achava que ia fazer alguma coisa por nós, aquele que a gente achava que iria libertar Israel, morreu. Aquele que a gente tinha certeza que era o Messias, acabou. É o fim. A gente vai continuar aqui padecendo sobre o poder do governo romano. Não tem jeito mais para nós. A gente achava que ele fosse aquele que foi profetizado durante tantos séculos. Mas a nossa esperança acabou. Ele morreu. A gente viu ele fazer tantos milagres.
Quantas pessoas Ele curou, quantas pessoas Ele ressuscitou, quantas coisas, quanta esperança renasceu enquanto Ele estava com a gente, mas agora Ele morreu, Ele não está mais aqui. Sabe, parecia o fim. Parecia o fim. Para muitos discípulos, aquele momento era o fim. Jesus morreu. Sabe, e o inferno achava que realmente tinha vencido. E o inferno estava fazendo festa, nós vencemos, Ele morreu. E muitas vezes, o inferno está festejando com alguma coisa que você pensou que é o fim na sua vida. E o inferno, o diabo está rindo. Está achando que é vencedor, achando que realmente aconteceu conforme ele quis. Como nós ouvimos aqui o Ronald falando no tempo da gratidão. O diabo quer fazer os seus decretos sobre a minha e a sua vida, dizendo que é o fim. Mas só que aí, eu não preciso aqui criar para você nenhuma grande exposição, porque você sabe o que aconteceu. Você sabe que Jesus morreu na cruz, Ele foi sepultado, mas você sabe que ao terceiro dia, o que aconteceu? Você pode falar isso mais alto, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Você lembra que eu falei lá no início com você, de Jesus estar falando, vocês vão ouvir sobre guerras, sobre rumores de guerras, mas não ficará pedra sobre pedra, e isso não é o fim. Jesus estava falando sobre o templo, e Ele fala, olha, aquilo que vocês construíram em 3 dias, eu derrubo e construo de novo. E o povo não entende nada. Como assim? Como que pode em 3 dias uma obra dessa ser derrubada e ser construída novamente? Ele está blasfemando, ele está falando uma loucura. Mas Jesus estava falando acerca da obra que Ele mesmo representava. A obra que Ele mesmo ia acontecer, através da vida dEle. Sabe, o número 3, todos os números na Bíblia para o povo hebreu, para o povo de Israel, tem um significado, os números têm um significado. E o número 3 significa que toda obra que precisa ser feita, ela foi realizada. Sabe, quando Jesus fala que em 3 dias aquele templo seria derrubado e Ele construiria de novo, Ele está falando em 3 dias, tudo o que precisa ser feito para que esse sistema do mundo caia e comece um novo sistema, que é o sistema do reino de Deus, eu vou fazer. Quando Jesus fica 3 dias morto e ressuscita no terceiro dia, é para dizer, olha, toda a obra que precisava ser feita para a salvação da humanidade, eu fiz em 3 dias e eu ressuscitei. Sabe, a ressurreição de Jesus nos mostra que não é o fim, mas que é um começo, há um começo de Deus na nossa vida. E eu quero profetizar, não é o fim da sua carreira profissional, não é o fim da sua saúde, não é o fim do seu casamento, não é o fim dos seus projetos e sonhos, não é o fim dos seus negócios. O seu negócio não vai falir, porque Deus está declarando nessa noite, não é o fim. Eu farei uma grande obra. Nessa noite eu quero profetizar sobre a sua vida o início de algo novo e poderoso de Deus sobre a sua vida. Deus está no controle do mundo. Ele está no controle da história. A ressurreição de Jesus é profética. E a gente está numa terça profética. Aquilo que morreu na sua vida e você acha que é o fim. Nessa noite vai acontecer ressurreição aqui nesse lugar. Nessa noite Deus vai trazer de volta a vida sobre aquilo que, quem sabe, está sendo morte dentro de você. Aquilo que estava cheirando mal, Deus vai fazer com que o bom perfume de Cristo possa ser sentido pelas suas narinas. O perfume da vida, a vida de Deus é o início de uma nova história. Deus está falando, não é o fim, é o início. É o início de uma ação de Deus, é o início de uma nova vida, é o início de uma nova configuração na sua vida financeira, é o início de um novo diagnóstico na sua saúde, é o início do poder de Deus se manifestando na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos.
Lembra do que eu te falei no início dessa ministração? O jogo só acaba quando termina. Se você puder, volta comigo para Mateus 24 agora. Agora eu quero ler com vocês os versos 13 e 14. E eu quero que você fique de pé. Mateus 24, versos 13 e 14, os dois últimos versículos do texto que eu estou lendo. Não os dois últimos versículos desse capítulo. Mas olha o que diz esse texto. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para mim e para você? Que só é o fim, que só termina quando Ele diz que é o fim. Aquele que perseverar será salvo. E somente quando esse evangelho que eu e você carregamos, que essa presença que eu e você carregamos, que essa glória que eu e você carregamos, for testemunhada em todo mundo e a todas as nações, somente aí virá o fim. Enquanto isso não acontecer, não é o fim sobre a sua vida. Deus tem um recomeço para você. Deus tem uma nova história na sua vida. Deus pode mudar Ele nessa noite. Ele quer ressuscitar sonhos, projetos na sua vida. Ele quer mudar decretos. Quem sabe você ouviu dentro da sua casa: ah, esse daí não vai dar nada, não vai prosperar. Quando você começou um negócio, pessoas falando para você: não vai dar certo. Mas Deus está dizendo: olha, eu estou mudando os decretos sobre a tua vida essa noite. Eu estou mudando a história. Quando eu faço de maneira completa. Eu faço em todas as áreas da sua vida. Quiseram decretar contra você, mas Deus está dizendo: não é o fim. Deus está dizendo: não acabou. Persevera, fica firme, porque você será um grande testemunha nas mãos do Senhor. Esse mundo vai ver o que o teu Deus é capaz de fazer. E Ele vai ver, não é por causa de nós que estamos aqui à frente, não é por conta da fé da pastora Rosângela, do pastor Daniel, da pastora Ana, do pastor Welles, da minha fé, ou de qualquer pastor e líder. É por causa da sua vida, porque Ele te chamou. O mesmo Deus que agiu lá, mudando a história de Moisés, o mesmo Deus que salvou Daniel da cova dos leões, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro dos mortos, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus, Ele está sobre você. Ele está aqui nessa noite. Se decretaram sobre a sua vida algo, não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu sei que pessoas entraram por essas portas essa noite para ouvir essa palavra dizendo: não é o fim. Eu sei que pessoas aqui, e só o Senhor agora é capaz de trazer convencimento aos corações, Espírito Santo. Eu sei que as minhas palavras não são capazes de convencer ninguém, mas Tu, Espírito Santo, é capaz de agora falar às mentes e os corações. Se tem pessoas aqui que estão caminhando debaixo de decretos do sistema desse mundo, decretos de homens, o Senhor nos convida nessa noite. O Senhor convida cada um de nós para caminhar debaixo dos Teus decretos. O Teu decreto é de vida. O Teu decreto é de paz.
O teu decreto é de crescimento, é de prosperidade, é de relacionamentos restaurados. O teu decreto é de provisão, o teu decreto é de multiplicação, o teu decreto é de esperança. E nós nos apropriamos nessa noite daquilo que só o Senhor pode fazer. Espírito Santo de Deus, mova aqui nessa noite, de forma poderosa nos nossos corações, de forma poderosa nos nossos corações. O Senhor nessa noite te diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, porque eu tenho para vocês um futuro e uma esperança. Vocês me invocarão, se aproximarão de mim e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que a sorte de vocês mude. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde eu os mandei, assim diz o Senhor. Nessa noite, meu irmão, o convite que eu faço para você, minha irmã, é sobre que decreto você quer caminhar. O decreto do sistema desse mundo, o decreto dos profetas da desgraça, ou o decreto do teu Deus, que traz vida, que traz esperança, que traz alegria, que traz restauração. Se você quer viver no decreto do teu Deus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Esse lugar